O Innovation Business Game, então, ele vai acontecer entre agosto de 2020 e abril de 2021. É um longo período para uma imersão bastante transformadora. Ele é 100% online, vai contar com alguns dos mais relevantes profissionais em inovação e liderança, como professores palestrantes, né, dos webinários e das mentorias que vão estar acontecendo, das imersões. Vai contar com inovação na prática, então, muitos cases. Ao longo agora da nossa conversa e também ao final a gente vai estar trazendo mais informações. Eu acho que isso, não tenho dúvida, né, de que inovação tem que fazer parte da agenda de todo o CEO de empresa, né, todo o diretor de empresa, porque o papel do líder da empresa é fazer o negócio crescer e não tem como crescer sem inovar, né? A gente precisa entregar mais valor para o cliente, a gente precisa entender as dores dos nossos clientes e pensar em maneiras diferentes de entregar isso para frente, né? Então, onde é que isso se insere, assim, né, no processo de inovação aberta? Hoje, para as grandes empresas, e mesmo as empresas médias, é muito difícil de inovar, porque o mindset da empresa é perseguir resultado na base do aperfeiçoamento e da qualidade, né? Então, a gente está lá com o nosso lado direito do cérebro, melhoria, 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 resultado, resultado, melhoria, resultado, né? E arrisca pouco, né, para acertar. E a ideia da gente se conectar com startups é uma ideia de poder trazer novidades, né, num ambiente que está muito preso e focado em resultado, né? E a gente, então, se conecta com as startups para elas trazerem essa novidade e trazerem esse espírito novo, né, de testar coisas novas, de arriscar, de, vamos dizer assim, de quebrar esse mindset principal, né? O Jeff Bezos, lá da Amazon, né, diz que a capacidade de crescer da Amazon está associada ao número de testes que eles conseguem fazer, né, os experimentos que eles podem fazer. E claro que no ambiente digital, como a Amazon, né, é muito mais fácil de testar coisas, né? Ah, vamos anunciar desse jeito, vamos fazer a página daquele jeito, mostra a página para esse grupo de pessoas desse jeito, para aquele grupo de pessoas de outro jeito. Então, eles vivem testando coisas, a gente nem percebe, né? O Mark Zuckerberg falou uma certa vez que existem talvez mais de 100 mil versões do Facebook rodando simultaneamente, sendo testadas toda hora, né? E o que está dando certo vai, o que não deu certo para, e vão indo pelos caminhos e achando o seu caminho. Essa é a lógica. E a startup é uma excelente maneira, né, de trazer para dentro das grandes empresas esse espírito de inovação, né, e um pouco desse mindset do modelo de negócios do Vale do Silício, como a gente poderia chamar, assim, que é essa coisa de trabalhar com esse conceito de ambidestreza e inovação aberta, né? E a gente traria inovação, a maneira de trazer inovação aberta para as organizações seria se conectar com startups, assim, genericamente falando. Sim. Eu gostaria de entender o que é inovação aberta e como Sim. a inovação aberta se conecta com isso. Como é que... O que é inovação aberta, né? Então, essa ideia de cooperação, né? Porque se a gente for olhar no passado, né, qual é a ideia de inovação que a gente tem, é aquele grande departamento de pesquisa e desenvolvimento, que todo mundo fica fazendo coisas em segredo, que não compartilha nada, o segredo é a propriedade intelectual, e eu boto dinheiro, e eu faço apostas, e alguma coisa dá certo, outra não dá, enfim, não. A lógica da inovação aberta é diferente. A lógica da inovação aberta é da cooperação, né? É das redes, é de fazer as coisas mais rápido, de cada um entra com o que tem, né? Sem grandes investimentos, né? E a gente compartilha competências para chegar em resultados mais rápidos e a gente compartilha conhecimento, né? Então tem uma lógica muito diferente da inovação fechada. E as startups, eu acho que são a manifestação mais concreta disso, né? Porque muitas vezes as grandes empresas podem acabar adquirindo startups, se bem que eu acho que essa não é a melhor solução, né? Porque a melhor maneira de matar uma startup é adquirir ela, né? E aí a gente perde um pouco desse dinamismo que esse mindset de startup tem, né? Quando a gente faz uma aquisição e meio que tranca, né? Porque daí o cara tem que começar a cumprir todas aquelas regras corporativas que são justamente o que dificulta que as grandes empresas tenham inovação, né? Inovem, efetivamente. Sobre como as startups ou como essa mentalidade de startup pode estar mais próximo de quem está querendo inovar. Justamente com esse mindset de poder se aproximar desse mundo diferente, né? Que é o mundo das startups, e poder trazer essa cultura para dentro das suas empresas, né? Poder
enxergar que existem maneiras diferentes de conduzir os negócios, né? A gente precisa, como diz o Alvin Toffler, né? O analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não tem a capacidade de aprender, desaprender e voltar a aprender. E na gestão, eu imagino que a gente tem muita coisa para reaprender, né? Porque nós somos o modelo de gestão da maior parte das empresas que nos trouxe até aqui é um modelo de gestão baseado na lógica do exército, né? Veio dessa lógica, né? E a gente está num momento de transição muito grande, né? Que precisa ter mais participação das pessoas, né? À medida que os jovens vão entrando nas organizações e quanto mais próximo dos grandes centros a gente vai chegando, ou à medida que essa cultura, né, dos grandes centros vai indo para o interior, né? A gente vai vendo que existe uma pressão de diminuir as hierarquias, das pessoas terem mais autonomia, das pessoas terem objetivos mais claros, das pessoas participarem dos resultados, dos ciclos serem menores, né? E as startups vivem muito isso, né? A gente precisa criar algumas áreas da empresa que possam começar a enxergar as coisas de um jeito diferente, começar a arriscar e repensar as coisas na ótica do cliente, né? Eu acho que esse que é o ponto. Também o Jeff Bezos diz, não me lembro exatamente da frase, mas ele diz uma coisa assim como se eu ficar olhando só para os meus concorrentes, eu preciso que eles façam alguma coisa para que eu me movimente, né? Mas se eu olhar para o que o meu cliente quer e entender o que ele quer com empatia, né, que é a história do modelo do Wake Be Maker e da Eliane, que faz muito bem, né? Se eu colocar essa empatia no jogo, eu consigo entender o que o cliente quer e aí eu consigo inovar, né? E eu acho que quando a gente tem hoje, né, uma indústria super concentrada, que é a indústria moveleira, e tem essa cultura de eu copio o que o fulano faz, o fulano fez, porque todo mundo tem o mesmo fornecedor e não sei o que lá, eu tendo, né, a ficar nesse mundo mais fácil de copiar o concorrente do que efetivamente inovar, né? Inovação não é só comprar brinquedo novo, né, para botar lá na fábrica e fazer as coisas de um jeito diferente. Inovação é entregar mais valor para o cliente. E, às vezes, isso nem envolve tecnologia necessariamente, né? Às vezes, é mudar o modelo de negócio, né? Às vezes, em vez de vender móvel, alugar o móvel, por exemplo, né? Por que não? Né? Como uma provocação de reflexão. Pode ser uma besteira, né? Mas é só uma reflexão. O que tu quer dizer quando tu está falando de um novo modelo de negócio? Ou seja, qual é a preocupação que o empresário que está nos escutando hoje deve ter em relação à mudança do modelo de negócio dele? Sim, primeiro que eu não tenho a solução pronta, né, para a indústria moveleira. Se eu tivesse, eu estava rico, né? Então não tenho ainda, né? Mas eu fico me perguntando sempre assim, o que as novas tecnologias permitem mudar na maneira de consumir o serviço que o bem que eu fabrico oferece, né? Que é a história do Clayton Christensen, tem um conceito que é o jobs to be done, né? Que é eu compro uma coisa porque aquilo me presta um serviço, né? Então, eu compro um armário porque eu quero que ele sirva de decoração, porque eu quero guardar coisas lá dentro, né? Então, tá, mas se as pessoas tiverem roupas que elas tiram e lavam, será que elas vão precisar de armário? Será que meu negócio vai continuar existindo, né? Ou eu faço cama, né? Tá, mas como é que as pessoas vão dormir, né? As pessoas vão continuar dormindo, né? Os espaços, né? Agora com essa coisa da pandemia, os espaços, as pessoas precisam mais de espaço em casa. Será que eu não preciso pensar a cama de um jeito diferente para aproveitar mais o espaço embaixo, em cima da cama, do lado? Porque as pessoas têm que ter um escritório no quarto, porque a casa não tem espaço para ter 2 escritórios, né? Porque um está trabalhando na sala, o outro trabalha onde? Se é um casal. Então, é entender melhor as necessidades do cliente e pensar em coisas novas relacionadas a isso, né? Não só para assim, eu vou trazer uma nova tecnologia porque eu vou trazer uma chapa de um jeito ou uma dobradiça de outro jeito. Não, por exemplo, né, a Madeira, né, que é um site de e-commerce que vende 500 mil coisas, mas começou vendendo móveis principalmente, e que grande parte da vantagem competitiva está em vender coisas que ainda não foram fabricadas, né? E aí, o que isso significa? A minha necessidade de capital é muito menor, porque eu não guardo produto estocado, eu só guardo matéria-prima. E aí eu tenho muito mais, com uma quantidade de capital menor, eu tenho uma condição de entregar muito mais produtos, porque eu só tenho matéria-prima estocada, né? Então, eles acabam tendo preços muito competitivos. Isso é uma mudança de modelo de negócio, né? Porque daí eu
eu não tenho mais varejo, eu não vendo para o varejo, né? O modelo de transporte é diferente, porque eu não mando um monte de coisa para ser entregue, eu faço entregas, né? Então entrega direto. Então isso muda toda a cadeia, é estar pensando e estar atento a essas coisas e entender como é que a tecnologia vai criar disrupção no meu negócio, né? Porque vai atender o cliente, vai permitir que eu atenda o cliente de um jeito diferente do que está sendo atendido hoje, porque foi concebido numa limitação tecnológica existente naquela ocasião. Né? Só que aquelas limitações tecnológicas deixaram de existir. Hoje nós temos outras possibilidades, né? E tem muita tecnologia disponível. Então, como é que eu coloco isso no meu negócio e eu mudo a maneira de fazer isso? Me chamou a atenção justamente essa mudança de mindset do gestor, né, do CEO, em não ficar acomodado e buscar sempre algo a mais para o cliente, né? Agregar mais valor na entrega do seu produto. O Innovation Business Game vai trazer isso à tona, né? Um dos objetivos principais da FIMA é proporcionar à cadeia Madeira Imóvel apresentar as possibilidades e sensibilizá-los de que existe muita coisa hoje sendo falada sobre inovação. A pandemia só veio acelerar em 5 anos o que iria acontecer. Então, nós estamos aí de frente com tecnologia, utilizando coisas que não pensávamos que iríamos utilizar tão cedo. Na hora mesmo. A gente falou, então, muito sobre esses ecossistemas de inovação, né? Ecossistemas, as comunidades que interagem aqui, no caso, o que se está buscando. Então, como o Giovanni falou, foi as empresas interagirem dentro dessa inovação toda que vem se falando, com esse mundo de possibilidades, né? Nesse mundo de caminhos, e o Carlos veio nos trazer mais um desses caminhos para a gente tornar possível a inovação aqui também na cadeia, né, de Madeira Imóveis.